Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler ainda Mateus capítulo 17, do verso 9 em diante. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Grande Criador, temos mais uma vez o privilégio de ler Sua palavra, mas aguardamos sempre que o Senhor a interprete para cada um de nós, segundo aquilo que o Senhor mandou um profeta para revelar todas estas verdades. Que o Senhor possa manifestar em cada um de nós, dando-nos fé, compreensão, sabedoria dos céus, para permanecermos em Sua palavra, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A introdução e a vinda do reino de Deus. Bom, claramente a gente vê na Escritura, quando tudo tinha acontecido, as visões tinham se manifestado, principalmente aquela visão de que eles tiveram naquele monte da transfiguração, e que Cristo foi transfigurado e apareceu Moisés e Elias juntos, e Pedro queria fazer uma tenda para cada um, e a voz veio e disse através daquela luz, uma nuvem iluminada e luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado Filho, em quem me comprazo, escutai-o. Nós vemos aqui a introdução do milênio, que a maioria das pessoas estavam aguardando, e nós também. Tudo isto já temos visto na própria Escritura hoje. A terceira etapa valeu a pena para tudo isto, que a gente pôde ver estas coisas já manifestadas em visão, como foi visto no tempo de Jesus. Mas o que eu notei é que, descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis esta visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Eles viram algo
Mas aquilo era para um futuro. Então ele diz, vocês não contam a visão para ninguém. Porque a visão do presente era Cristo, que estava transfigurado, com Moisés e Elias ao seu lado. E isto teria 2 milênios ainda para cumprir. É por isso que Jesus diz, quando eles desceram do monte, Jesus falou para eles, não conta a visão para ninguém. Porque não adiantava contar para eles naqueles dias, sendo que a visão seria para 2000 anos depois. Porque no Monte da Transfiguração estava passando uma cena de que ainda vai passar, que é a cena de Moisés e Elias. E nós vimos aqui na mensagem do irmão Brana, que assim, depois de muito tempo, a gente fica sem saber o que é a introdução do milênio. O irmão Brana diz que tudo termina em 1977, e aí vem a introdução do milênio. E a gente nunca soube o que era a introdução do milênio. Até que um dia a gente pregou essa mensagem, a introdução do milênio, quando as pessoas estavam aplicando de uma forma toda errada, a gente encontra na mensagem do profeta o que é a introdução do milênio. Então vocês veem, deixa eu voltar lá atrás, em Mateus 17, verso 11. Elias virá primeiro. Essa palavra, Elias virá, ia cumprir ainda 2 milênios. Elias virá primeiro. É 3:12, me perdoe, 17:12 de Mateus. E 17:11 era o Elias que já havia vindo. Jesus respondeu aquela pergunta deles, preste atenção. Jesus respondendo disse-lhe, Elias virá primeiro. Eles perguntaram sobre Elias, e ao invés de Jesus responder, Elias já veio, em primeiro lugar, Jesus respondeu para eles, Elias virá. Não disse para eles, as primeiras palavras não foi, Elias já veio, mas sim, Elias virá primeiro. Isto primeiro já está provando que tinha que vir o Elias antes desta vinda do Senhor, tinha que vir o Elias primeiro, e as pessoas nunca perceberam. Por isso ele diz, Elias virá primeiro. Assim como lá atrás, João Batista foi o Elias que veio primeiro. João Batista veio primeiro. Era o Elias que veio primeiro na primeira vinda. Agora Elias virá primeiro, é para a segunda vinda. E isso já aconteceu. Foi a vinda do irmão Brana. Então, aqui eu tenho Malaquias capítulo 3. Quando cumpriu Elias, já veio. Malaquias capítulo 4. Foi quando cumpriu, Elias virá. Foi no tempo do irmão Brana, Malaquias 4 e Apocalipse 10. E Apocalipse 11 é o cumprimento desta introdução ao milênio. O milênio é o reino. Por isso eu tenho a mensagem do irmão Brana aqui, Apocalipse capítulo 4, primeira parte, parágrafo 134. Lá para o final do parágrafo, no início ele fala de Mateus 17, por isso dá para entender o que nós acabamos de ler. E logo ele diz, Pedro, Tiago e João, eles viram o reino de Deus vir em poder. Então naqueles dias, olha, Pedro, Tiago e João
vendo o reino de Deus vir em poder. Amém. Lhes foi mostrado a vinda do reino de Deus e assistiram o ensaio da vinda do reino de Deus, a introdução do milênio. Então, naqueles dias, Pedro, Tiago e João, Jesus estava falando com eles coisas e mostrando para eles como um filme do que ia passar no nosso tempo, do nosso tempo para os judeus, que Apocalipse 10 cumpre. Por isso, Moisés e Elias não pode vir, não pode começar, enquanto não terminar Apocalipse 10. Porque tem que aguardar o término de uma escritura para começar a outra. E Apocalipse 10 é estritamente gentios. Apocalipse 11 já é judeus. E está misturado as virgens nécias em Apocalipse 11, porque nós temos Moisés e Elias para este espaço de tempo que é a tribulação. Então, se a gente consegue ver 1977, terminou o sistema mundial. Por isso nós temos entrado em santa convocação com a mensagem do profeta. E se vocês lerem a mensagem do Mombrana, na era de Laodiceia, em 1961, que ele estava falando sobre isso, antes dos acontecimentos da abertura dos selos. Ele já estava falando de 1977, que terminaria o sistema mundial, introduziria o milênio. Eu sei que a pergunta é, mas não acabou, o sistema mundial não acabou. Você vai notar que a igreja, como o irmão Brana, depois de 61, foi em 63, 64, ele pregou o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Quando ele pregou isso, ele estava mostrando que nós entramos numa santa convocação. Nós entramos num espaço de tempo chamado eternidade. Quer dizer, mas não é tempo, é uma eternidade. Mas de toda maneira está ligada ao tempo de vida que nós estamos hoje na terra, certo? Chamado de santa convocação, que não poderia acontecer dentro de Laodiceia. Tinha que acontecer depois das eras terminadas, para que pudéssemos ter este ministério da revelação que Deus deu ao irmão Brana. Então o irmão Brana diz aqui, foi mostrado e assistir o ensaio da vinda do reino de Deus. Agora você sabe, o reino de Deus é o milênio, certo? Quando fala no reino de Deus, vinda do reino de Deus, é o milênio. A vinda do Senhor para nos preparar foi vinda do Filho do Homem, para cumprir Mateus 24, 36 em diante. Isso é vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho de Deus foi no Pentecostes, que ele veio para poder habitar na igreja durante o espaço de 7 eras. A vinda do Filho do Homem no tempo de Jesus, era Jesus que estava cumprindo esta vinda do Filho do Homem. Então é Filho do Homem, Filho de Deus, 7 eras, e Filho de Davi no milênio. Nesse espaço de tempo tem a introdução, e antes da introdução tem esse ministério que o irmão Brana veio manifestar na terra. O ministério de um Elias só. Eu quero deixar isso daqui para vocês, dentro da mensagem do irmão Brana, porque essas doutrinas correm no mundo, que, como nós falamos no culto de quinta-feira, sobre estes 2 homens, e Malaquias 4
que é o irmão Brana, e Apocalipse 11, são homens distintos, não são a mesma pessoa. Já falamos disso. Mas aqui nós temos algo na mensagem do irmão Brana, vamos estudar um pouquinho aqui. É bom estudar a mensagem. A revelação dos selos, o 5º selo, parágrafo 323. Observe, quando ele vem para cumprir o seu ministério em Malaquias 4, veja, como Malaquias 4, Elias estava sozinho. Você vê Elias sozinho, Eliseu sozinho, João Batista sozinho, Elias outra vez, que é o irmão Brana, sozinho, mas quando ele vem para cumprir Apocalipse 11, ele não vem sozinho. Ele vem sozinho só nesses períodos. E mesmo para tratar com a igreja gentia, ele veio sozinho. Elias sozinho. Foi Deus no irmão Brana, cumprindo o ministério de Elias sozinho. 325 do 5º selo. Quando Elias vem em Malaquias 4, ele está sozinho. Foi que veio no irmão Brana. Elias precursará, não Elias e Moisés. Elias se levantará. Mas a mesma inspiração que disse que Elias virá para a última parte da era da igreja, para restaurar a fé dos filhos de volta à fé original dos pais, a fé apostólica, a qual você deve voltar. Por isso, quando nós começamos nessa fé apostólica, começa lá atrás, na deidade, um só Deus, no batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi por isso que o irmão Brana veio trazendo esta mensagem primeiro. O irmão Brana não veio com selos, com trovões. Ele veio restaurar primeiro, porque o ministério de Elias é para restaurar. E não pode vir o ministério da revelação antes da restauração. Primeiro tem que restaurar para depois revelar. Então ele restaurou, trouxe a deidade, nós criamos em trindade. Aí vem a mensagem do profeta, para provar para nós que é a deidade. Logo ele trouxe o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. O que é isso? Uma restauração. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Eles estão pensando que no tempo do irmão Brana tinha que restaurar a árvore, que ela não vai morrer mais, que você não fica doente mais. Não é isso. O restaurar todas as coisas era restaurar o que havia caído, o que havia perdido no ser humano. E o que Deus tem feito primeiro é restaurar o ser humano, para depois restaurar o Éden. Como vai restaurar o Éden se não tem gente para mandar para lá? Então ele está restaurando o seu povo primeiro, certo? Quando restaura o povo, ao restaurar o povo, a sua fé original, praticamente está dando início a uma restauração para um milênio, para onde nós vamos viver 1000 anos de paz. Como esposa, não como alguém que trabalha, que vai lavrar terra, como nós já sabemos que a igreja genuína, os que serão raptados, esses não terão nada a ver com a lavoura lá fora, estarão dentro da cidade. Os outros que estarão trabalhando, a nação estará trabalhando, mas a noiva eleita, ela estará no palácio, ela estará ali com o rei. Amém. Vamos guardando isto. Mas a mesma inspiração disse que Elias virá para a última parte da igreja, para restaurar a fé dos filhos de volta à fé original dos pais, a fé apostólica, a qual você deve voltar. E tem gente que ainda não foi nem batizada em nome de Jesus Cristo, está pensando em rapto, está pensando em milênio. Gente, tem que primeiro ser restaurado. Por isso Deus mandou Elias primeiro, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mateus 17:11.
Aí depois diz, eu porém vos declaro que Elias já veio. Isso era respondendo a pergunta que eles tinham feito. Porque diz os escribas que é mistério, que Elias venha primeiro. Aí ele mostrou, vir primeiro, agora já é para futuro. Vir primeiro é para restaurar todas as coisas. Mas eu vos digo que o Elias que vocês estão esperando e que os escribas diz que ele há de vir, já veio. E vocês não conheceram. É uma revelação, por isso ele diz, ao descer do monte, ele diz, não conta essa visão para ninguém. Para começar, não é para eles. O deles eles já abandonaram, o deles eles já não creram, que era crer em João Batista. Eles não creram. Eles tinham que crer em João Batista. Por que ele diz, Elias, é mistério que Elias venha primeiro? Vocês falam de Elias vir primeiro, mas ele já veio e vocês não sabem. Ele já veio, já realizou o trabalho, como foi João Batista, realizou o seu trabalho e vocês não souberam. Jesus falando para eles naquele dia. Por isso Jesus diz, Elias virá primeiro. Isto é, antes da vinda do reino, antes da introdução do milênio, teria que vir o Elias. Antes do rapto, teria que vir o Elias. E aí veio, Elias virá primeiro. Isso já aconteceu. É isto que nós queremos mostrar aqui, é que é o irmão Brana mostrando para nós, que isto aconteceu, e ele deixou pregado para nós no 5º selo, a qual vocês devem voltar, a fé apostólica. E o anticristo tem surrupiado a todos eles, para restaurar de volta, porquanto todo o restante das escrituras tem se mesclado. Vejam, ele vem sozinho. Foi que veio o irmão Brana. O Elias, nesse tempo, de Malaquias 4, de Apocalipse 10, de 1 a 7, ele vem sozinho. Esta é a revelação que está aqui no 5º selo. 330. Nenhum deles está morto agora. Escuta que ele está falando de Moisés e Elias, que não morreram lá atrás. Não creia você nisto. Ambos foram vistos vivos. Quer dizer, alguém pensa que ele está morto. Eles não estão mortos. Ambos foram vistos vivos, conversando com Jesus no Monte da Transfiguração. Aí o irmão Brana diz, mas recordem, eles devem morrer. O que eu quero deixar claro para vocês, que se não tiver revelação, não vai entender mesmo. Não vai, por quê? Porque quando o irmão Brana fala assim, eles devem morrer, as pessoas pensam que aquele Elias deve vir aqui outra vez, aquele Moisés deve vir aqui e morrer. Mas a morte aqui é do ministério. Quando termina o ministério, vou fazer a leitura também deste parágrafo, para que você possa ver que a pregação do irmão Brana, você tem que ter o mesmo espírito que estava pregando nele, para você entender. Que o irmão Brana não cria que vai vir aquele Moisés e aquele Elias. Ele disse, serão homens daqui, dos judeus. Ele tem mostrado isso na mensagem. Então escuta aqui. Mas recorde, eles devem morrer. 334, estou lendo tudo o 5º selo. Mas recorde, Elias, ele sempre ficou cansado, porque ele tinha muito trabalho para realizar. Aí o irmão Brana faz uma pausa, a congregação ri, então ele estava bastante exausto. E Deus simplesmente lhe enviou uma condução para levá-lo para casa. Isto é certo, enviou uma carruagem. Não é mesmo? Amém? O levou. Aí Deus mandou uma carruagem e levou Elias. Agora você pensa bem, Deus levar Elias numa carruagem para o céu, e depois você crê que esse Elias que foi levado para o céu, numa carruagem, tem que voltar aqui e tem que morrer. É um ministério. Deus deixou esses homens vivos porque tinham ministérios para cumprir. Agora eles terão que morrer, porque o ministério vai encerrar. Quando encerra o ministério, é aí que morre. Por isso o espírito de Moisés não morreu, o espírito de Elias não morreu, morreu
Eliseu, morreu João Batista, morreu irmão Brana, mas o espírito de Elias não morreu. Certo? É isso que você tem que ver. E tem que morrer. Quando vai morrer? Quando termina o ministério. Mas não aqueles homens que vão ter que vir aqui e morrer. É o ministério que tem que morrer. 334 estou lendo. Então, ele estava bastante exausto e Deus simplesmente lhe enviou uma condução para levá-lo para casa, enviou uma carruagem. O levou. Ele nunca morreu, porque ele o manteve vivo, ele tinha um trabalho futuro para ele, lhe permitir ungir um homem, também, vejam, que viesse em seu espírito. Foi por isso que Deus não deixou morrer. Já pensou bem se ele tivesse morrido? Se ele tivesse morrido, Deus não poderia usar seu espírito, seria uma reencarnação. Entende? Seria uma reencarnação, por isso não existe reencarnação nas Escrituras. Mas Moisés e Elias não morreram. A Bíblia diz que Moisés foi ao Monte Nebo, morreu e ali foi sepultado. Aí se você parar só nessa Escritura e não for noutra, em Judas, a carta antes de Apocalipse, você vai encontrar que Satanás estava disputando com o arcanjo sobre o corpo de Moisés. Eu vi ele, eu vi que ele morreu lá no monte, mas eu não vi o corpo dele, porque o diabo vê todo o corpo, porque o corpo torna-se pó. Pó da terra. E quando ele não viu o corpo de Moisés, ele quis saber com o arcanjo. Aí o arcanjo não lhe deu resposta, senão o Senhor te repreenda. Se nem o povo sabe, Satanás vai querer saber. Você não vai saber disso. Era o que Deus tinha permitido, diz William Branham, aí você crê no profeta. Diz William Branham, Deus mandou anjos para levá-lo. Certo? Ele não ficou apodrecendo ali. Porque quando veio Mateus 17, que nós lemos, apareceu Elias e Moisés. Se eles apareceram, porque estava vivo. Não é aparição de morto, em Apocalipse 17. Naquele monte da transfiguração, não é aparição de morto, é aparição de vivos. Jesus vivo transfigurou em 2 profetas que estariam pregando exatamente na introdução do milênio. Isto é, antes que comece o milênio, tem que cumprir Apocalipse 11. Antes que comece o milênio, Apocalipse 11 tem que cumprir. Moisés e Elias têm que pregar ainda, e antes, deixa eu falar outra coisa antes de Moisés e Elias, a noiva tem que ser raptada. Você não pode colocar um na frente do outro. Você não pode colocar as Escrituras no lugar errado. O irmão Brana falou sobre isso. Então, esse cumprimento da Escritura, você tem que ver que antes a noiva tem que ser raptada. Isto é, acaba Apocalipse 10. Por quê? Porque ainda tem o 7º selo hoje ainda. Porque a noiva está aqui. Por que nós cremos assim? Porque o William Branham pregou assim. A festa das trombetas, 232, ele diz que o 7º selo termina quando a noiva for raptada. Quer dizer, eu estou dando mensagem para vocês que gostam da mensagem do profeta. Porque daí você não vai encontrar nos ensinamentos teológicos. Você não encontra. Você tem que encontrar no ensinamento profético. O ensinamento profético tem que ter um profeta vindicado pela Escritura para você crer. Eu tenho um profeta que eu creio nele. O William Branham. Eu tenho um profeta. Foi vindicado. O que eu vejo que ele pregou, eu examino com a Bíblia, aquilo é uma concordância exata. Então eu creio nisto. Amém? Então vocês estão entendendo que para começar Apocalipse 11, vocês
que estão crendo que estão no milênio. Vocês são tão falsos como os trinitarianos. Por quê? Porque diz o irmão Brana que o Papa não crê no milênio. E o povo católico não crê no milênio. Por quê? Porque eles já estão vivendo no milênio hoje. Está nas eras da igreja. Eles estão vivendo no milênio hoje e o Papa é o rei. Então esse grupo de irmãos que diz ser crente em William Branham, dizer que está vivendo nos dias do milênio, sendo que William Branham pregou diferente disto. Eles não veem que eles estão totalmente errados, eles têm o mesmo ensinamento católico. Agora eu pergunto, se vocês estão vivendo no milênio, gente da mensagem, quem é seu rei? Porque quando estivermos vivendo no milênio, Cristo é o nosso rei. No milênio. Onde não haverá dor, não haverá morte, não haverá problema, não haverá casamentos errados, escolhas erradas. Não haverá nada que morra, que destrua o milênio. Agora fala em milênio hoje, todo mundo morrendo, tem mais gente morrendo hoje. E aí chegam uns crentes dizendo, estamos no milênio. E a igreja crê. Para vocês verem que condição é a fé deles. Eles têm a fé igual a do Papa. Igual da igreja católica. Então, por que não tomar a fé bíblica que um profeta veio pregar? Estamos terminando o Apocalipse 10. William Branham não terminou o Apocalipse 10. A luz que você deve ter, porque Deus diz para William Branham, não diga a ninguém, isso é a terceira etapa, e ninguém deve o saber. Por quê? Porque Jesus Cristo disse para os seus discípulos, não conteis esta visão a ninguém. Quer dizer, não conteis esta visão a ninguém. Por que Jesus disse? Porque aquilo não estaria cumprindo nos seus dias. Era para dias, 2 milênios depois. Por que Deus disse para William Branham? Não diga a ninguém. Porque aquilo que William Branham não podia dizer, teria um ministério para terminar com Apocalipse 10. Apocalipse 10, de 1 a 7, foi o ministério do 7º anjo. Tudo foi revelado. Foi revelado, mas ele disse, não diga a ninguém. Gente, se tomar as Escrituras e ver estas verdades, e ainda crer errado, é o mesmo tempo do irmão Branham e ao mesmo tempo lá atrás de Jesus Cristo. As coisas acontecendo em visão, naquele momento, e Jesus dizendo para os discípulos, não conteis a ninguém. As coisas acontecendo no tempo de William Branham, na terceira puxada, e Deus dizendo para William Branham, não diga a ninguém. Então por que não era para dizer a ninguém? No tempo de Jesus, porque ia cumprir aqui, depois da noiva ser raptada. Por que William Branham não podia dizer? Porque ainda tinha um ministério depois de William Branham. Irmãos, isso é claro, nós já pregamos contra isso. O único ministério, o último ministério é o William Branham, não é? O último ministério. Mas o próprio Deus diz para ele, não diga a ninguém. Por quê? Tem um ministério depois dele que vai poder dizer aquilo. Tem um ministério. É isso que aconteceu. Apocalipse 10, 8 a 11, não vai cumprir no arrebatamento. Está cumprindo agora. Apocalipse 10, de 8 a 11. Por quê? Termina esse ministério de João, da noiva, pregar a povos, reis, nações e línguas, aí encerra o ministério da noiva, Apocalipse 10.
Acaba Apocalipse 10. Terminou Apocalipse 10, aí pode entrar Apocalipse 11. Quando termina Apocalipse 10, a noiva, ela é arrebatada. Então, ainda está em cumprimento Apocalipse 10. 10, de 8 a 11. De 1 a 7, já cumpriu. De 8 a 11, está cumprindo. Então, não diga a ninguém. Aí depois o próprio Deus vem e fala para João, vai ao anjo forte. Toma dele o livrinho. Come o livrinho. Ele fará amargo o teu ventre, mas na sua boca será doce como mel. E depois você profetiza a povos, reis, nações e línguas. Esse é o cumprimento de Apocalipse 10, 8 a 11. Estamos terminando o capítulo. O capítulo 11 já está quase para começar. A introdução do milênio está quase para começar. A introdução do milênio são as duas testemunhas. Eu tenho aqui, claro, porque está no 134, Apocalipse, capítulo 4, primeira parte, pregado pelo irmão Brana. Ele diz, lhes foi mostrado e assistir o ensaio da vinda do reino de Deus, a introdução do milênio. Eles assistiram o ensaio. Lá, Pedro, Tiago e João assistiram o ensaio da introdução do que vai fazer Moisés e Elias. Eles assistiram o ensaio lá. Nós não temos que assistir isso. Vocês viram? Eram judeus. Eles assistiram lá o ensaio. Você não conta para ninguém, porque esse ministério agora para com os judeus e passa para os gentios, no tempo de Jesus. Não conta para ninguém. Agora aqui outra vez Deus vem ao irmão Brana e diz, não conta essa visão para ninguém. Isto é a terceira puxada. Não diga a ninguém. Aí Deus vem e passa para ele até em outro idioma, para ele não entender. Porque não era para o tempo dele, era para o nosso tempo, é para o tempo da noiva, é para o tempo de João. Você não é satisfeito de ser o João? Sabe o que é a noiva? É o João. A noiva é o João que pôde ver essas coisas. Aleluia. Eu estou batendo bem nesta escritura para que as pessoas possam entender de que quando você lê a palavra, você tem que acompanhar a inspiração desta palavra. E esta inspiração está agora terminando o ministério da noiva na terra. Depois que terminar o nosso ministério de pregar a povos, reis, nações e línguas, então Moisés e Elias vai entrar em cena. Mas a hora que terminar nosso ministério, haverá um arrebatamento. Quando termina o nosso ministério, seremos arrebatados juntamente com o Senhor nos ares. Certo? É isso daqui. Agora preste atenção. Depois que o ministério terminar, 335, mas eles devem provar a morte. Agora Apocalipse capítulo 11. Estou bem aqui, de qualquer forma, vamos tocar nisto, Apocalipse 11. Observe e veja se ambos não estão mortos. Sim, senhor. Ambos têm que provar a morte. Então, o irmão Brana mostra as duas partes. Se vem cumprir Elias, Eliseu, João Batista, sétimo anjo. Agora, para cumprir o quinto ministério, ele está reforçando. Eles estão vivos. O ministério está vivo ainda. Ele pode trabalhar. Ele pode manifestar em outro homem. Tanto Moisés como Elias. Seus espíritos podem manifestar. Porque eles não estão mortos. Eles estavam vivos no monte da transfiguração.
Ambos têm que provar a morte. Sim, sim, senhor. Depois que o ministério deles terminar, eles provam a morte. Certo? Depois que termina o ministério não terminou com o irmão Branham. O irmão Branham foi o quarto Elias. O ministério vai terminar com o outro Elias, que é o quinto Elias para os judeus. O ministério não terminou com Moisés lá atrás. Ele tem que vir num outro homem, e que terá o mesmo ministério que Moisés teve lá atrás, de transformar a água em sangue. Então esses dois homens estarão para operar ainda Apocalipse capítulo 11. Mas eles vão provar a morte. Agora pensa, será que aqueles mesmos homens? Não. São homens desse tempo que se manifestarão. Não é ninguém descendo do céu. O irmão Branham fala, se vocês querem ver, a inspiração é boa. O irmão Branham diz assim, 3 homens enviados dos céus. Quem eram 3 homens enviados dos céus? Lembra o nome de algum? Muito bem, está tudo aí. Billy Graham, Oral Roberts e Branham. Bom, o William Branham diz 3 homens enviados do céu. Elias é enviado do céu. Não quer dizer aquele Elias, pelo amor de Deus. E quando diz que os 3 homens enviados do céu, não vai você pensar que o William Branham está lá no céu e Deus falou, agora você desce. Billy Graham estava lá no céu e Deus falou, desce, vai fazer o trabalho. Oral Roberts estava lá no céu e Deus disse, desce. São ministérios. Ministérios. Que, por isso, irmão Branham diz, são 3 homens vindo dos céus. E a gente sabe que eles estavam aqui na terra. Assim é Moisés e Elias. Se eles foram para o céu, agora, para descer, é um ministério que desce, para poder operar entre 2 judeus, Moisés e Elias, serão 2 homens, dentre os judeus, que estarão pregando a mensagem, que estarão salvando 144 mil judeus. Tem crente na mensagem que ainda está pensando que os 144 mil é gentil. Ele é judeu. O irmão Branham mostra, é 12 mil de cada tribo. A Bíblia diz. O irmão Branham vem e traz a revelação, que é 12 mil de cada tribo, 144 mil. São judeus. Aí eles querem provar que são gentios. Vão provar aonde? Na Bíblia diz que é judeu. 12 mil de cada tribo. Aonde você vai tirar mais? A mensagem, o William Branham diz, são judeus. Então nós estamos vivendo num tempo que o eleito é que tem que ter a mente aberta, se despertar para isto. Quando eu encontrei esse parágrafo, a vinda do reino de Deus, a introdução do milênio. E a introdução do milênio é Mateus 17. São Moisés e Elias. Apocalipse 11. É a introdução do milênio. Isso tem que vir, mas para introduzir o milênio, a noiva tem que ser raptada. Nós só estamos sabendo dessas coisas. Porque nos dias da voz do 7º anjo, foi dito que ele revelaria o mistério de Deus, e foi revelado. E que ele falou, da terceira puxada, que ele não podia dizer a ninguém, mas Deus vem e diz para João, vá e toma o livro e come o livro. Em outras palavras, ele não pode dizer, mas você pode. Certo? Ele não pode dizer, mas você pode. A visão, vocês, Pedro, Tiago e João, vocês não contam para ninguém, mas quando chegou nos dias de Branham, ele contou. Por quê? Porque isso aqui é a vinda do reino de Deus. E cada eleito precisa entender estas mínimas coisas. Você não tem que saber falar para os outros, você tem que dizer, eu creio. Porque você não tem ministério para aquilo ali.
Eu mesmo tenho que pegar, marcar, certo? Tem que estudar, marcar, ver aqui, e sou pregador. Agora você que não tem nenhum ministério, vai querer saber? Creia. Quando lê para você, você crê naquilo. Então nós estamos crendo como está escrito aqui. Não conteis a ninguém a visão. E Jesus falou, espera lá, não conta a visão. Irmão Brana, Deus disse para ele, não diga a ninguém. Aí irmão Brana diz, os 7 trovões são as revelações de 7 selos. São os segredos que estão escondidos nos 7 selos. Que coisa! Mas não é para falar. Agora, Jesus diz, vocês não contam a visão para ninguém. Aí eles começaram a perguntar, mas por que diz os escribas? Aí começa a especulação. Por que diz os escribas que é mistério, que Elias venha primeiro? Aí ele começa a explicar. Vocês não contam para ninguém. Mas ele começou a mostrar aquilo, o que era. É isso que você tem que entender. A mensagem do irmão Brana é assim. Deus disse para ele, não diga a ninguém, mas ele pregou. Aí você chega ali e encontra. O irmão Brana, ou Jesus Cristo, disse para os discípulos, não conta visão para ninguém. Mas o próprio Jesus Cristo falou sobre aquilo. Certo? Aí ele mostrou para eles, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Naquele monte da transfiguração, quando eles estavam, Cristo transfigurado, não tinha o ministério de um Elias. Guarde bem, capítulo 17 de São Mateus. Lá tinha o ministério de Elias e Moisés, que é o ministério para os judeus. Quando eles desceram do monte, que Jesus falou que não é para contar visão, aí Jesus mostrou um ministério para o gentio. Porque diz os escribas que é mistério que Elias venha primeiro, ele diz, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Jesus estava contando o ministério de um gentio, que ia vir, falando isso há 2000 anos atrás, mas nós passávamos por cima de todas estas escrituras. Não podíamos entender esta revelação, mas hoje está tudo claro aqui para nós. Amém? A festa das trombetas 241, já estou terminando. Veja, não será alguma organização que descerá lá embaixo e chamará os judeus. Você pensa que é uma organização dessas, que está indo lá para o judaísmo, fazendo igreja cristã entre os judeus, pregando, e os pregadores, porque já aproveita o pregador, gosta que nem o irmão Brana gostava de deixar barba. Porque o pregador, que nem o irmão Brana, que era um homem do mato, para ele era um castigo ficar na cidade. Ele gostava do mato, que lá no mato ele deixava a barba crescer, como os profetas do Antigo Testamento, deixava cabelo e barba crescer, mas ia ficar lá no mato. Ele pensou em fazer assim, e Deus corrigiu ele. Eu não te chamei para ser igual a eles. Eu te dei um ministério superior. Agora hoje, o pregador, você pode ver, se ele vai para o lado dos judeus, ele já volta com um gorrinho na cabeça. Ele já vem com a barbicha. Daqui a pouco ele está aqui. Vai um gentio para lá e volta contaminado para cá. Ele é um gentio. Ele não tem que fazer isto. A hora que Deus for usar, vai usar um homem de lá para pregar lá para eles. Um judeu. Irmão Brana diz aqui, vou repetir isso aqui, que o Elias será um judeu. A revelação dos 7 selos, perguntas e respostas sobre os selos, 205. Elias, ou o espírito de Elias, então, vindo para o povo ali, ele será um judeu. O irmão Brana está falando do 5º Elias. Quando vier ali, ele será um judeu, pois eles são enviados para o seu próprio povo. Essa é a minha revelação. Que o William Brana disse. Então, irmãos, encerrando, só recapitulando aqui, para ajudar mais um pouquinho, para você ver, Apocalipse 11 e Mateus 17,
você vai ver o ministério de Moisés e Elias. E que nos dias de Jesus foi passado para eles um ensaio. Só um ensaio. E naquele ensaio Pedro já queria fazer uma organização. Porque o ensaio era bonito. Aí que apareceu o ensaio, Jesus transfigurou, aí veio Moisés, Elias, aí Pedro entrou em cena. Mestre, é bom ficarmos aqui. Ele nem queria descer mais para a terra. Queria ficar em cima do monte. E do monte já foi transfigurado. E tinham 3 testemunhas terreal e 3 celestiais. Jesus, Moisés, Elias, celestial, a testemunha, e Pedro, Tiago e João, 3 testemunhas terreal. E Pedro já propôs, é bom estarmos aqui. Nós vamos fazer uma tenda para cada um aqui. E nós vamos continuar separando lei, graça, profetas. Aí uma voz veio do céu e disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Quando ele queria apresentar 3 tipos de mensagem, Deus diz: não, dessas 3 seleciona uma. Este é o meu filho amado. O que tem acontecido nesse tempo final, sempre Deus vai falar para o eleito: selecione um. Mas tem esse que fala isso: selecione um, vamos ver se você vai acertar. Selecione um. Por quê? Ouvi uma voz, você tem que ouvir aquela voz: este é meu filho amado, esta é minha mensagem, a ela escutai. Se você não tem nada que fala lá dentro de você, que o que eu estou pregando é a mensagem de Deus, não creia, pois não tem jeito de você crer. Para você crer, tem que ter uma voz interior dizendo para você: essa é minha mensagem. Mas tem milhares de mensagens, esta é a minha, a ela escutai, certo? Você vai entender: esta é minha igreja, a ela ouvir. Este é meu João, a ele escutai. Agora, isso está falando a uma mensagem, referindo a uma mensagem. E se você não toma isto como sendo de Deus, você tem que fazer a coisa errada. Por quê? Esta é a revelação. Terminando, Apocalipse 10 está terminando. Nosso ministério está terminando. Logo entrará o rapto. Logo a introdução do milênio. As 2 testemunhas, cumprindo Mateus 17 e Apocalipse 11. Olha para vocês verem, está sempre unindo escrituras. Eu creio que quando você escuta uma mensagem assim, que une essas escrituras e prova para você, esta é a escritura do dia. Pedro, Tiago e João, naqueles dias, representando o povo judeu. Mas quando desce do monte, Jesus fala de um gentio. Elias virá primeiro. Vai vir um só. Antes que venha Moisés e Elias, gente, é clara a escritura, antes que venha, deixa eu colocar essas palavras para te ajudar, porque Elias virá primeiro. Então, ele está dizendo assim: antes que venha Moisés e Elias, Elias virá primeiro. Antes que venha 2, um virá primeiro. É isto que as pessoas precisavam ver. Agora, esse que virá primeiro já veio também. Para vocês da mensagem, que tem o povo da mensagem agora, que é os mesmos escribas do tempo de Jesus. Porque diz os escribas que é mistério que Elias venha primeiro. Porque diz o povo de William Branham, da ressurreição isolada, diz que Elias tem que vir. Ele diz que Elias não restaurou, e que ele tem que vir para restaurar. E que Elias não revelou selos, novo nome, trovões, e que ele tem que vir para revelar.
É o mesmo espírito daqueles dias. Só que aqui acabou a escritura, filho. Aqui agora já está sendo revelado para você, mostrando claro para você que isso já cumpriu. Elias não vai vir mais, já veio. Quem vai vir é o quinto Elias. E o quinto é para judeu, não é para nós. Conosco aqui é a última mensagem, é esta mensagem da noiva, que come o livrinho, na última hora da sua última profecia, daquilo que o sétimo anjo não pôde falar, a noiva fala hoje. Tudo isso que temos pregado é assim diz o Senhor. Obrigado, Pai eterno, por podermos meditar na sua palavra. Não é que somos pessoas que aprendemos estudando, mas nós cremos no Senhor. Vemos essas coisas na Bíblia, na mensagem, e a inspiração que o Senhor dá para transmitir esta realidade. Ajuda este povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Tu crê na mensagem de Brana, certamente